nós vamos falar sobre uma barreira que vai tentar te impedir de chegar na casa próspera e atrair um ano de prosperidade em 8 semanas através da decoração e harmonização da sua casa. Muitos de vocês já viram depoimentos de alunos que conseguiram a casa próspera, muitos de vocês já viram diversas postagens, já aplicaram muitas coisas na casa de vocês, sentiram a diferença, mas mesmo assim, ainda não saiu da casa doente e pensa, será que um dia eu vou conseguir? Não, é para mim. Será que na minha casa é possível? Me pertence isso, será, gente? Como que a gente supera essa barreira? Como é que a gente pode superar essa barreira? Pois é, temos vários exemplos, mas hoje eu vou falar da Sueli aqui. Eu mesma superei, porque na verdade o que acontece? Eu não via, eu não percebia que a minha casa era uma casa doente. E não era só eu. No momento que eu percebi, eu fui fazer, tinha outras barreiras. O meu marido também. Ele não conseguia perceber isso. Então, quando a gente está, de repente, diante de uma situação, e muitas vezes você não está vendo, só que tem momento que você descobre, a gente está aqui mostrando, você tem provas disso, só que você ainda acredita que não é verdade, né? Isso é balela, que isso é conversa. E eu descobri que não era. No primeiro momento, eu sei que a gente fica totalmente empolgado, a gente, nossa, é isso mesmo que está acontecendo? É isso que está impedindo, né? No meu caso, era de engravidar, né? E eu depois comecei a engravidar, mas não consegui ir adiante, né? Nesse meu processo de gravidez, ele era interrompido de repente e tínhamos o quê? Frustração, tristeza, né? Incompetência, porque na verdade a gente começa a achar que é incompetente mesmo. Foi o meu caso. E aí descubro que sim, que a minha casa está doente e que eu tenho uma solução para a minha casa. E eu, com toda a minha empolgação, com toda a minha energia, com toda a minha vontade, porque eu já, gente, de alguma forma, eu sentia dentro de mim que alguma coisa não estava bem. Não é possível. Eu já percebia que alguma coisa não estava caminhando bem. E que, de repente, poderia ser algo, porque eu já trabalhava com casa. Eu já trabalhava no sentido de reformar, de cuidar, de mudar, né, cores. E eu tinha sempre comigo muito essa questão das cores, porque as cores influenciavam e realmente influenciam. Mas eu não tinha um conhecimento de que algo poderia ser ali tão claro, que estava na minha frente e eu não conseguia ver. E a partir do momento que eu descobri, eu queria o quê? Eu queria colocar tudo em prática. Mas eu não tinha um apoio, de momento não tive o apoio, porque parece bom demais para ser verdade, né? Que de repente, se eu conseguir fazer um ajuste num determinado setor da minha casa, eu vou ter resultados, né? Surpreendente. E nesse momento que eu levei ao conhecimento, né, do meu marido, né? Porque afinal de contas a gente tem que dividir, né? Ele não acreditou, mas mesmo assim eu fui fazer. Eu continuei fazendo. E você fez alguma coisa para ele começar a acreditar? Como é que você lidou com isso? Olha, Lucas, na verdade, ele não aceitava mesmo, porque ele dizia assim, Sueli, isso não tem nada a ver, porque você, uma designer de interiores, renomada no mercado, tinha grandes resultados com o meu trabalho, deixava as pessoas felizes, né? Assim, eu tinha um nome no mercado, né? E ele acreditava que era suficiente. Então, eu falei, não, eu fui mostrando para ele aos poucos, né? Sem discutir, sem brigar, mas mostrando a importância de que ele respeitasse aquele meu momento e que eu tive provas ali, porque, claro, quando você começa a estudar, você vai tendo provas, né, do quanto aquilo realmente faz a diferença. E principalmente quando começa a aplicar, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer mudanças importantes, assim, importantes no sentido não tão, como é que eu posso dizer para vocês, coisas da própria casa, de fazer mudanças, de ajustes com o que eu tinha naquele momento, e aí ele foi percebendo um momento diferente na nossa casa. Qual foi a primeira coisa que você começou a sentir na casa de diferença, mãe? Então, olha, tão louco, né? O que a maioria das pessoas falam em questão de leveza. A leveza, ela é algo que mostra de cara. Não é à toa quando as pessoas colocam, né, os alunos, ou vocês que nos acompanham, colocam sempre, nossa, minha casa ficou mais leve, minha casa ficou diferente. E nesse momento que eu descobri, eu comecei a fazer as minhas aplicações e ele começou a perceber também. Começa também ter, de alguma forma, essa questão
de calma, de leveza, mas tem uma compreensão. E nesse momento, não só, porque eu tinha os meus trabalhos, né? Eu comecei também, comecei a fazer isso com os meus clientes. E ele acompanhava muitas das obras que eu fazia. E ele também foi vendo que resultados das outras pessoas. E o mais surpreendente de tudo isso, gente, é que eu era louca por ser mãe, e eu queria ser mãe de todo jeito. E eu engravidei novamente. Os médicos diziam que não. Eles falavam que não, que eu adotasse, né? Passar por 4 gestações, onde não avançava, né? Não progredia as minhas gestações. Então, os próprios médicos, você não pode ficar arriscando dessa forma. E quando eu engravidei novamente, 6 meses, gente, certinho, depois do meu natimorto, né? Foi o 4º bebê, eu engravidei novamente. Realmente, eles não recomendavam isso. Mas eu engravidei de uma forma diferente. A gente percebeu a atmosfera da nossa casa diferente. E aí ele foi percebendo, ele também foi ajudando, ele também foi colaborando. E lá eu tinha já alguns clientes que, naquele momento, eu comecei a olhar, porque vocês talvez não saibam, mas eu fiquei nessa gestação todo o período de cama. E nesse mesmo momento, eu fiz um projeto de cama. Eu tinha uma equipe, iam até a minha casa, e eu trabalhava deitada, porque eu não podia levantar, eu fiquei em repouso absoluto. E nesse mesmo momento, também para os clientes, eu fui aplicando. E a gente começou a perceber que tinha resultados. E foi isso que também ele foi mudando, né? Fácil, gente, a gente sabe que não é. E a gente já percebe, né, com esses exemplos, essa maneira que você está falando, que um dos grandes sabotadores que nos bloqueiam, que nos barram de seguir nessa jornada rumo à casa próspera, somos nós mesmos, né? Sim. Nós Sim. mesmos. Porque em meio a toda essa dificuldade, você estava de cama, porque eu estava dentro da tua barriga. Você não podia trabalhar, mas você trouxe o trabalho até você, Sim. deu um jeito de colocar em prática, seguir com as suas atividades. Porque tem gente que às vezes fala assim, o pernilongo picou meu braço, está coçando, então eu não vou conseguir fazer a minha limpeza física. Né? Tem gente que não faz o que tem que seguir. Porque qual que é a maneira que você tem que fazer para conseguir a casa próspera em 8 semanas? Você tem que seguir o GPS, tem que seguir o roteiro que nós já preparamos, nós já validamos, nós já testamos e está comprovado, né? Com tantos centenas de resultados por aí. E tem alguma maneira, né, de achar que está superando essa barreira, mas na verdade está fazendo do jeito errado, mãe? Porque tem gente que fala assim, beleza, me identifiquei com isso. Então eu vou superar essa barreira. Aí a pessoa vai lá e faz errado. Sim. Muitas das vezes o que acontece? A pessoa, como nós estamos dizendo aqui, olha, porque eu também já fui, né? Eu fui a minha própria sabotadora. Sim, porque eu até tive um conhecimento anterior, mas eu não levei muito a sério. Por quê? Porque eu acreditava que só fazendo alguma coisinha também podia dar certo. E se você não se aprofundar, se você não for lá, né, investigar, aplicar, ajustar, achar que só um detalhe que alguém mandou colocar qualquer coisa lá no lugar e vai dar certo, você não sabe o porquê de estar colocando, você não tem noção, né? Eu vou usar uma pedra para ficar mais rica. Essa pedra é a pedra do dinheiro. E aí as pessoas acham que isso funciona. Não vai funcionar. De verdade, não vai funcionar, porque você não tem o comprometimento, você não tem o teu empenho, você não tem, sabe? Não sabe assim, colocar intenção. Você não colocou nada de você. Simplesmente usou, e você também não vai dar a menor importância, porque quando você não se dedica, quando você não realmente se aprofunda no que você vai fazer, você, sabe, fez, se der certo, tudo muito bem, a pedra é bonitinha, eu posso colocar aquela pedra e está tudo certo. Tem todo um processo por trás, Exato. né? Não é e nós simplesmente... sabemos isso, Lucas, nós sabemos que não funciona desse jeito. Então, também não deixa de ser um obstáculo, é uma objeção, sim, porque você está deixando de avançar, de crescer, né? E por simplesmente, eu li um livro, eu vim numa live aqui, numa live lá, e vou pegando um pouquinho de cada coisa. Minha casa já melhorou bastante, mas poderia melhorar muito mais, não é verdade? E o que mais a gente percebe, Lucas, de uma forma errada, que a maioria das pessoas, ela realmente sabota, mas ela tem um outro detalhe ainda pior. Ela tem muita preguiça. Ela não tem vontade de avançar.
ela acha que simplesmente Deus vai jogar para ela, vai mandar um milagre, vai resolver tudo. E sabemos que não é assim que funciona. E tem gente que procura a solução de todos os problemas em um lugar. Sabe qual que é? Qual? No sofá, deitada no sofá, sem fazer nada o dia inteiro. Sofá, gente, é ótimo uma deitar bela no de uma sofá. televisão na frente. É ótimo deitar no sofá, mas É. tudo tem hora, não é? É qualquer hora. O que acontece? A maioria O das sofá é meu, eu deito a hora que eu quiser. Muitas das pessoas, elas se dão assim o direito de dizer que ela tem que descansar. É o falso merecimento, né? Eu mereço, eu mereço, eu mereço. A gente chama isso de falso merecimento, porque não é que você não merece. Pô, você merece muita prosperidade, muita abundância, muito dinheiro no bolso, muita felicidade, muita alegria. Só que você merece também fazer por onde. Não é só ficar deitado no sofá esperando cair do céu. Não está embaixo da almofada do sofá. E o pior de tudo isso, né? Porque a pessoa vai estar no sofá, ou ela está lá no celular, ou na televisão, presa a notícias, a histórias, porque a mídia ela tem exatamente todo o conhecimento para aprender sua atenção. E quanto mais medo, quanto mais estiver prendendo a sua atenção através, né, de coisas que ela sabe que vai te impedir de crescer, porque não é interessante que a mídia, né, que essa conspiração toda faça com que você cresça, que você evolua, que você prospere, que você tenha a casa próspera, não é? E eles vão utilizar de vários artifícios para te prender. Por quê? Se ficar falando de prosperidade, que nem a gente fala aqui, não vai dar audiência. O que dá audiência é falar de morte, falar de tristeza, de roubo, de falta, de escassez. Morte. Não é? E prosperidade a gente leva aonde? A liberdade. Prosperidade é o direito de você ir e vir, é o direito de escolha. Hoje nós falamos muito que o que é prosperidade? Liberdade de você fazer o que você quer, né? E você tem que viver o melhor do que você veio para viver. Porque se você não está vivendo o seu melhor, porque você está vivendo num espaço, numa casa que é doente. E quem é que vai querer mostrar isso para você? A mídia vai querer que você tenha prosperidade plena? Não quer, com certeza não quer. Eles vão querer que você fique ali na caixinha. E quanto mais sofá, e quanto mais TV, é isso que vai acontecer. Exatamente. E aí vem um outro sabotador, que não é só autossabotador, mas é um grande sabotador, que são a indústria farmacêutica também. Porque aqui a gente fala, você tem que sair da casa doente. Né? Teve gente perguntando se vocês utilizam Feng Shui. No nosso método de decoração em sintonia tem muito Feng Shui, mas tem muito mais do que só o Feng Shui. Tá? O Feng Shui é uma grande base do método, é um dos grandes pilares, mas existe a decoração de interiores, existem radiestesia, radiônica, numerologia, cromoterapia, uma série de técnicas para te tirar dessa casa doente, porque às vezes, né, quem aí já passou pelo momento onde você para e fala assim, eu não tenho forças para sair disso daqui. Não quero sair da cama. Eu não tenho energia para sair. E às vezes você de fato não tem. Só que é aí que entra um dos grandes e poderosos pontos, pilares, né? Como a gente pode chamar, do nosso método. Que é o seguinte: é quando você sabe, você entende que o seu ambiente, a sua casa, te influencia muito mais do que você imagina. Porque vou dar um exemplo. Um dia chuvoso, você fica como? Você fica mais para baixo. Num dia de sol, você fica mais alegre. O ambiente influencia no seu humor, no seu estado de espírito, na sua aparência, em tudo, não é? Então, a sua casa também reflete isso. O pilar mais importante do método é o seguinte: vou cuidar do meu espaço, vou energizar o meu espaço, para que no dia que eu não estiver com a minha energia lá no alto, a minha casa seja fonte de energia, prosperidade e abundância para a minha vida. Porque o seu ambiente físico, ele vai te levar para o alto. Porque tem dia que você está por aqui. Tem dia que você não quer ver a cara de ninguém. Tem gente que você não quer nem olhar. Não quer nem ver uma mensagem no WhatsApp. Né? Às vezes é no trabalho, às vezes é na sua casa, sua família. Você está irritado e tudo bem. Acontece.
Mas a sua casa, ela pode ser fonte de energia, de amor e de prosperidade para você. É assim que a gente fundamenta esse método. E é por isso que a gente fala, vamos todos rumo à casa próspera. Vamos sair da casa doente, porque na casa doente você fica aprisionado no medo, na solidão, na preguiça, na dor, na inveja. Na casa próspera, você se liberta de tudo isso e você vive o quê? A liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de comer o que você quiser comer. Por quê? Porque tudo, a sua casa ela vai refletir em áreas da sua vida. Áreas como a área da prosperidade. Quando você trabalha essa área da prosperidade na sua casa, essa abundância financeira, você tem a liberdade de ir num restaurante e escolher o prato que tu quer comer, sem olhar a coluna do preço. Comer um prato pelo sabor. Você quer comer uma pizza de mussarela, você come uma pizza de mussarela. Você não escolhe a pizza de mussarela porque ela é mais barata. Não é isso. Eu gosto Essa de é a mussarela, liberdade, dizer, essa é a liberdade que a sua casa pode ser uma grande fonte de prosperidade, vai proporcionar essa liberdade na sua vida. É isso que a gente vem trazer para vocês aqui. É prazer, leveza e liberdade, oportunidade de você viver o que você quer, o que você veio para viver. E tem, como eu estava querendo colocar aqui, por exemplo, uma outra situação que é um bloqueio também, a questão de você achar, como não é para você, você nada faz. Você não se movimenta, você não age. E uma dessas barreiras é você não querer deixar de fazer as coisinhas que você faz. Quantas vezes alguém vem, você tem que estudar, de repente você quer passar num concurso, né? Você quer aprender mais a respeito de prosperidade, mas no lugar de você estudar, de você ler um livro de prosperidade, um livro que ajude você a ter um mindset, você ter uma mente mais próspera, alguém te tira daquilo, porque vem alguém para... É o teste da vida, né? Aquelas energias que vêm na hora ali. Ai, você acha que vou ficar aqui? Você vai ficar estudando? E aí, o que é que você faz? Você abandona. Porque é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, aquele prazer daquele momento, né? E você larga, você deixa de fazer algo por você, pela sua família, mas para ter um prazerzinho, porque você acha que você merece relaxar. E aí você relaxa a vida inteira. E por que você não prospera? Por que você não avança? Por que você não chega onde você quer? Por que você não tem a sua casa próspera? Porque é muito mais gostosinho, né? Aquele gostosinho momentâneo de você se divertir. E tenha certeza que pessoas que prosperam, ela avança, ela trabalha, ela estuda, ela dá muito mais. Só que ela tem opção de muitas vezes ela ter ir lá no restaurante bom e escolher o que ela quer. Se ela vai viajar, ela vai escolher o hotel que ela quer ir, que ela quer ficar. E eu vou dizer uma coisa: os picos, a sua vida ela é feita de altos e baixos. Até aí, acho que todo mundo está alinhado com isso, todo mundo entende, né? Sua vida ela é feita de altos e baixos. E o alto, o pico de prosperidade que você tem, ele é proporcional, né? E ele vem sempre depois de um pico de esforço que você desempenha mirando a sua jornada, que no caso, a gente está falando aqui, a casa próxima. Então, depois de um pico de esforço visando essa prosperidade, você recebe um dos altos da sua vida de prosperidade. Mas não é assim, hoje eu vou me esforçar muito e amanhã vai vir. Não. Ou então é um vai fazer período, nada. é um período de esforço. E às vezes parece que nesse período tu tem que comer o pão que o diabo amassou. Só que você prefere fazer isso por um curto período de tempo, ou você prefere fazer isso pela sua vida inteira e se arrastar a vida inteira reclamando que não viveu a vida que você queria ter vivido? Nós falamos muito para vocês que você é co-criador da sua vida, da sua realidade. E que você, né, tudo que você está aí vivendo nesse exato momento, da forma como você está vivendo, você criou essa realidade. Então, nós estamos mostrando aqui, você olhar para a tua vida e ver o que é que você tem traçado, o que você tem co-criado para você. Porque você, sim, você tem poder de poder transformar tudo isso. Mas para isso, você tem que parar, olhar e observar e saber exatamente onde você está para você chegar onde você quer chegar. Então, é importante você saber onde você quer chegar. Você quer ter casa próspera?
Nós estamos propondo aqui que você tenha a sua casa próspera. Mas, de fato, é isso que você quer?